Lições da Bíblia, o nosso alimento diário. Bom dia, povo de Deus! Hoje nós estamos aqui mais uma vez juntos, para estudarmos desse precioso maná que Deus nos concede a cada manhã por meio da sua palavra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sola Escritura e Ellen White. Sim, esse é o tema da lição de hoje. No livro de Isaías, no capítulo 8, verso 20, nós temos ali um dos crivos para avaliar um profeta. Como saber se um profeta é falso ou verdadeiro? Claro que esse é um dos crivos, tá bom? Digo isso porque nós temos mais alguns outros crivos que vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. O profeta disse o seguinte: à lei e ao testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Por meio desse verso aqui, o profeta está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, no que se refere à lei, e ao testemunho, ele está fazendo referência aos demais livros que foram escritos posteriores ao Pentateuco. Então, a lei e ao testemunho, nós temos aqui uma unidade. Nós temos aqui a palavra em si, esse compêndio sagrado de livros. Em outras palavras, o profeta está dizendo assim: olha, se não falarem conforme a palavra, jamais verão a alva. Agora, é interessante compreendermos que a palavra de Deus a nós não se resume tão somente nos 66 livros que temos nesse compêndio sagrado. A palavra de Deus a nós, ela pode vir também por meio de outros profetas. Quer ver um exemplo disso? No passado, quer seja no Antigo Testamento ou mesmo no Novo Testamento, profetas se levantaram. Esses profetas não escreveram um livro sequer na Bíblia, mas eles foram importantes para aquela ocasião, porque levaram ao povo mensagens importantes para aquelas circunstâncias que eles viviam. Daí entender que a palavra de Deus para nós, ela vem sim de modo muito especial por meio da Bíblia, mas ela pode vir por meio de profetas suscitados, levantados por Deus. E aqui entra em cena Ellen White, esta que passou por todos os crivos bíblicos. E agora falo para vocês de quais são os crivos bíblicos de que um profeta precisa passar para ser realmente aprovado, apresentado como um profeta verdadeiro. O primeiro crivo se acha aqui no livro de Jeremias, capítulo 28, verso 9, quando diz que tudo que o profeta disser tem que se cumprir. O segundo está em Isaías 8:20, o texto apresentado pelo autor da lição, que tem a ver com a harmonia com toda a Bíblia, a lei e ao testemunho, ou seja, no Pentateuco e nos demais escritos, não deve ter dissonância entre a palavra do profeta e esses livros. Então, uma harmonia, a fala dele não deve ser discrepante com a palavra de Deus. O terceiro crivo está em Mateus capítulo 7, de 15 a 20, quando Jesus diz que pelos seus frutos conhecereis. Então, uma vida exemplar, os frutos da vida, devem sim mostrar a nós de que o indivíduo, ele realmente andava com Deus, ele vivia nos braços de Deus, ele não dizia uma coisa e vivia uma outra coisa completamente diferente. Então as suas ações, a sua vida, a sua conduta não era uma nota dissonante àquilo que ele pregava, não era uma nota dissonante àquilo que a palavra de Deus apresentava. E o último crivo, contra 1 João 4, de 1 a 3, quando se fala ali sobre a aceitação de que Jesus se tornou carne, ou seja, ele estava de acordo com os ensinos de Jesus, mas também estava de acordo com os ensinos dos apóstolos. Bem, sabemos que há uma crítica muito voraz por aí quando se fala de Ellen White. Fala que os adventistas dão muito crédito, dão muita atenção aos escritos dela, e de que o princípio que nós estamos trabalhando hoje, de sola escritura, não é uma realidade em nosso meio, porque nós cremos também nos escritos de Ellen White. Mas o que esses críticos não sabem, ou se sabem, não querem levar em consideração, é que os escritos de Ellen White, todos eles, nenhuma sentença se encaixa fora desse contexto. Todos eles estão sujeitos à palavra de Deus. De que ela nunca pretendeu tomar o lugar das Escrituras. De que também eles não são nem de longe um acréscimo à palavra de Deus, de que também eles se harmonizam, todos eles, com a palavra de Deus. E de que ela elevou a Bíblia como
a nossa única regra de fé e prática. Isso se acha lá no livro Grande Conflito, página 595. Sabe, queridos, o que me chama a atenção nos escritos de Ellen White? Dentre as muitas coisas, para mim se destaca que ela tem a intenção de levar o povo de Deus para a Bíblia por meio dos seus livros. É realmente sim, nós não temos dúvidas, uma luz menor que nos conduz à luz maior, que nos amplia melhor o querer de Deus por meio da sua palavra. E aqui eu caminho para o término desse comentário de hoje, falando um pouquinho daquilo que George Reid, no livro Compreendendo as Escrituras, colocou sobre White e sua hermenêutica. E ali encontramos, queridos, algumas diretrizes gerais para que nós interpretemos a palavra de Deus. Então, permita-me compartilhar algumas delas com vocês. A primeira delas tem a ver com convidar o Espírito Santo para ser o guia do estudo da palavra de Deus. A segunda, estar disposto a obedecer à verdade. A terceira, ser receptível. Aqui, ser receptível no sentido de ir sem opiniões formadas. A quarta é trabalhar com pessoas experientes, ou seja, quanto mais você trabalha, você convive com pessoas experientes, que têm um conhecimento profundo da Bíblia, você vai se tornar com certeza mais hábil, mais conhecedor, e vai ser um caminho facilitador, naturalmente, para que você compreenda melhor a palavra de Deus. E aí nós trazemos à memória o episódio lá do eunuco, né, que estava lendo a Bíblia, mas que não entendia, mas que precisava de alguém para explicar. Então Filipe, lá direcionado pelo Espírito Santo, pergunta àquele homem que estava numa charrete, e ele diz assim: ei moço, você entende o que lês? E aquele eunuco diz assim: como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E aí Filipe entra na charrete, explica as escrituras para ele, ele aceita Jesus como Salvador pessoal e é batizado, né, no primeiro poço de água que encontra. Né? Mas veja, então trabalhe com pessoas experientes. Quinto, use o bom senso. Sexto, deixe a Bíblia ser sua própria intérprete. E, por fim, analise o contexto histórico. Então, essas diretrizes aqui, que nos levam a entender melhor a palavra de Deus, foram escritas por Ellen White. Ou seja, é ela trabalhando a fim de que o leitor consiga se envolver, assimilar, compreender, interpretar melhor a palavra de Deus. Quero terminar dizendo a vocês que por meio dos escritos de Ellen White, eu tenho entendido melhor a vontade de Deus para a minha vida em sua palavra. E olha, eu passei a enxergar melhor o amor de Deus por mim por meio dos seus escritos. Acreditem. O livro Caminho a Cristo, para mim, meu Deus, ele mexeu profundamente com a minha estrutura e me fez amar, repito, me fez amar a Bíblia e mais ainda me fez amar o meu Jesus, o nosso Jesus. Estudemos a Bíblia, queridos, mas olhe, não nos esqueçamos de usar essa luz menor que tanto nos ajuda nessa caminhada rumo ao céu. Concluo mais uma lição dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e que te dê a paz. Um bom dia, que Deus nos abençoe a estarmos juntos amanhã. Você acabou de se alimentar com a palavra de Deus, que ela seja sim lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.